Uma boa noite a todos e a todas que nos ouvem. Hoje nós queremos falar de algo bem importante. Bom, em primeiro lugar, eu fiz um vídeo em Fortaleza, Ceará, semana passada. Eu, por coincidência, estava lá e por uma férias, né? Uma férias planejadas já há tempo, há mais de 8 meses. E coincidiu, né, que na véspera da eleição eu acabei fazendo um vídeo lá e comentei sobre a importância das eleições esse ano, né, e a importância de nós renovarmos o Congresso Nacional, o Senado, e essa mudança aconteceu, né, de forma maravilhosa com a eleição do Sérgio Moro, o Mourão, ao Senado, e vários senadores importantíssimos, um grupo muito grande de senadores conservadores, e não só senadores, mas deputados federais também. Nossa, isso já foi de uma grandeza extraordinária na política. Vocês lembram do nosso vídeo, o primeiro vídeo do canal Tesouro Oculto que a gente fez, né? E eu citei um versículo bíblico que diz assim: e o meu povo pereceu porque lhes faltou conhecimento. Eu quero dizer que o canal Tesouro Oculto, ele nasceu para isso, para trazer conhecimento. O conhecimento é libertador. A pessoa, quando ele não tem conhecimento, ele se torna cativo das ondas. Mas quando ele tem conhecimento, ele não vai em qualquer onda, ele não vai por qualquer coisa, ele vai com pé firme, pé no chão. E eu queria falar sobre isso hoje. Você é a favor de que o lugar da mulher é na cozinha ou não? Bom, esta mesma posição é em relação aos evangélicos. Hoje existe uma onda muito grande aí dizendo que evangélico não tinha que se envolver em política, ou envolver política com religião. Em primeiro lugar, quando se fala religião é uma coisa, né? Porque por que só nós pastores, só nós evangélicos não poderíamos falar? Nós vivemos num outro país, nós também somos cidadão, e aqui eu falo como cidadão. Como cidadão, eu estou aqui com todos os meus direitos preservados para falar de política ou de religião, se eu quiser falar. Mas Jesus e política não se mistura, mesmo que isso é uma onda de desinformação para você. Porque o cristão precisa aprender e saber separar o que é política, o que é religião. Religião é algo que não se mistura com política. Por mais que quiséssemos misturar Cristo com política, não teria como. Isso é desinformação. Então, assim, é bom que a gente tenha informação de que os pastores, eles eram chamados de protestante. E nós nunca vamos deixar de ser protestante. No início, na igreja primitiva, né, todos conhecem a história de João Batista, que protestou contra Herodes. Não é lícito, né, você possuir a mulher do teu irmão, né? E a Bíblia diz que por causa disso, dele se opor e protestar contra o rei, ele foi degolado, né? Causou-lhe a vida. E nós cristãos aprendemos isso também. A gente vai estar aqui até o fim para se opor a erros, a enganos, né? A mentiras, ao pecado. Mas como cidadão, nós nos opomos a um governo, né, por causa da sua ideologia, né? Não estamos falando aqui de Bolsonaro ou Lula, mas vamos falar de ideologia do governo PT. A ideologia do governo PT
é o que nós colocamos aqui como protesto, dizer que nós não aceitamos, né? Você que é cristão, nós defendemos uma bandeira, nós defendemos a não legalização das drogas, nós defendemos a não aprovação do aborto. Aí vem falar de arminha, que Bolsonaro faz dedo, mas ele defende, ele é contra a liberação do aborto. A vida é vida desde a sua concepção. E tirar o aborto é matar uma vida. Então, quem defende a vida, desse lado nós vamos estar, com certeza. E estaremos nos opondo, sim, aos governos que apoiam esse tipo de coisa. Bom, mas essa ideologia não é isso apenas. Por que nós falamos de política aqui no canal com muita liberdade? Porque os governos da esquerda, elas têm causado males muito grandes nos países que elas governam. E olha, pode tomar por exemplo aos estados que eram e que foram dominados pela esquerda. Qual o estado de riqueza? No próprio Brasil. Não precisa ir para fora. Vê a Bahia e vê Santa Catarina. Por que São Paulo nunca deixou de oferecer empregos? Porque muitas vezes nunca foi dominado pela esquerda. Então não precisa ir longe, não precisa ir para Nicarágua para ver a perseguição dos evangélicos, dos cristãos, né? Não precisa. A gente vê que já esta leve ou velada censura já está tentando acontecer na nossa vida, né? Os pastores têm que se calar. Quando o Lula ganhar, ele prometeu que os pastores, ele vai colocar os pastores no seu lugar, que é na igreja. O lugar do pastor é como eu disse aqui no início do vídeo, né? O lugar da mulher é na cozinha, é apenas. Hoje nós vemos mulheres ser empresárias, ser donas de fazenda, mulheres ser gerente de lojas grandes, mulheres concorrerem à presidência da República. Lugar da mulher onde ela quiser. Agora os pastores não podem falar, tem que ficar calado. Os cristãos não podem falar de política. Nós estamos vivendo num país que já caminha para esta leve censura e muitos cristãos vão nessa onda de que cristão não deveria falar de política. Amigo, se eu sei que um barco em que eu e você está, ele pode ir ao naufrágio, e eu não tento te avisar, porque se o barco afundar, afunda com você e comigo, e eu não tentar fazer com que você nos ajude a não deixar esse barco afundar, os pastores estariam errados por orientar você? Qual o perigo do PT voltar ao poder novamente? Vocês não sabem a consequência disso? O Brasil foi dominado por Lula de 2002 a 2018. Se Lula quisesse ter feito alguma coisa, teria feito. Agora, merece nós darmos uma chance a um presidente que o Senado foi renovado e alinhado com o presidente. Gente, vamos pôr a mão na consciência. Temos que falar de política sim. Nós precisamos não deixar que este barco afunda. Tem muita chance de que, se o PT ganhar, o mesmo barco que estamos e que está ambos, ele pode ir a pique. Por que eu levo a sério? E nesse canal Tesouro Oculto eu disse que falaria de política e religião, porque essa cultura de que não discuto política, não discuto religião, foi o que levou o nosso país a isso. Os Estados Unidos foi o primeiro país cristão. Olha as condições dos Estados Unidos. A maior potência mundial, porque aprenderam sobre Deus. E Deus enriquece aqueles que se achegam a Ele. A política é outra. Eu falei com uma pessoa nessa semana e disse:
A política é tão importante como também religião é importante. E eu defenderei isso até o fim, tá? Mesmo que alguns não gostem da minha posição. Vou defender isso até o fim. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versos 27, que após a morte segue-se ao juízo de Deus. Deus pune os infiéis a longo prazo. Mas a política pode punir você a curto prazo. Você e a sua descendência. A política, Deus pune os infiéis a longo prazo. E a política pune os desinformados a curto prazo. Pode ser para você mesmo alcançar a sua escolha que você fez. Se não for você, pode ser os seus filhos, como foram na Venezuela. Venezuela, há 20 anos atrás, muitos defendiam a volta do governo da esquerda. E hoje, os filhos daqueles que defendiam estão catando lixo para comer na rua. Argentina, Cuba, Venezuela, Nicarágua, e hoje já perseguindo os cristãos. Sabe por que persegue cristão? Porque cristão é chamado de protestante. Nós vamos estar aqui, queiram ou não, protestando contra esses governos corruptos e que falam de amor, mas não agem com amor. Falam de defender o pobre, mas procuram cada vez que exista mais pobre, porque quanto mais pobre existir, mais chance de ganhar eles têm. Ao contrário dos governos de direita. Não vamos dar mais uma chance para Lula. Ele teve a chance que ele merecia de 2002 a 2018. Não fez. Vamos agora dar uma chance para Bolsonaro, porque ele está levando o nosso país para o caminho do progresso. Todos podem pesquisar que o nosso Brasil, depois da pandemia, está sendo referência para o mundo na recuperação financeira. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Um abraço e até mais.